Todos os dias você tem uma nova oportunidade de se aproximar de Deus. Deixe Ele inspirar suas manhãs para buscar a direção correta. Isso é, começando seu dia com Deus. Começamos. Muito bom dia, querido amigo, querida amiga, que me acompanha sempre neste canal. Sou o pastor Reginaldo, Projeto Semear, e eu hoje quero falar sobre um tema muito interessante para nós. Às vezes nos sentimos fracos, abatidos, mas a realidade é que em todo tempo existe algumas coisas que dizem assim: você não precisa ser forte o tempo todo. E de fato não precisamos ser forte o tempo todo, mas de forma espiritual falando, nós precisamos ser forte. Isso é uma dádiva que Deus nos dá através da fé, sermos fortes apesar de estar fraco. Existe um paralelo entre essas duas coisas e nós precisamos fazer uma reflexão muito profunda sobre isso. E esta exortação, preciso ser forte, ecoa em muitos corações, seja diante de desafios avassaladores, perdas dolorosas que a vida nos impõe, tentações persistentes em nós ou na própria jornada de fé mesmo cristã, espiritual. A vida cristã, ela não é isenta e nunca foi de adversidades. Pelo contrário, a Bíblia nos prepara, porque ela nos chama a sermos fortes. De que forma? Na resiliência. No entanto, a força que a Escritura fala não é meramente uma capacidade humana, e por isso que existe um paralelo entre fortaleza e fraqueza do ponto de vista físico. Ela não é essa fala meramente de capacidade humana inata, mas é uma virtude que nasce e nos sustenta em Deus. E a fonte da verdadeira força não está em nós. Em primeiro lugar, é preciso desmistificar a ideia de que a força reside puramente na nossa própria capacidade humana. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, nos versículos 9 e 10, ele diz assim, a minha graça te basta ou é suficiente para você, pois o meu poder, Deus falando, se aperfeiçoa na fraqueza humana. Ou seja, quando eu estou fraco, humanamente falando, mas certo com Deus, obedecendo ao Senhor, é aí que eu estou forte. Porque aquele que opera em mim não me deixa desfalecer. É muito interessante quando você vive em Deus e totalmente dependendo dele através da sua fé. Portanto, ele continua: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que estou forte. Que lindo, não é? Aqui Paulo revela uma profunda verdade. A verdadeira força não é a ausência da fraqueza, mas a capacidade de reconhecer esta fraqueza. E assim nós abrirmos espaço para que o poder de Deus opere e se manifeste nas nossas vidas. Tentar ser forte por si só nos leva a uma exaustão total, física e mental, psicológica, desgaste emocional, a frustração, a arrogância, porque a força bíblica, ela é paradoxo, é um paradoxal. Ela é encontrada na humildade, na dependência total do Criador. E isso que reside, é aí que reside a beleza da fé cristã. E fortalecidos no Senhor, lá em Efésios 6:10, ele diz assim, fielmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E essa passagem também não nos convida a criar uma força por conta própria, mas extraí-la da presença daquele
que nós temos, que é o Senhor. Significa que a nossa força é um presente de Deus, uma capacitação que vem de um relacionamento íntimo com Ele. E de que forma que nós podemos nos fortalecer no Senhor? Pela palavra. A Bíblia é a nossa fonte de instrução, encorajamento, promessas. Meditar nela, memorizá-la, aplicá-la em nossa vida, nos edifica e nos fortalece. Fortalecendo o Espírito. Salmo 119, 28 diz isso. Nos fortalecer também pela oração. Isaías 40, 31, a oração é a nossa linha direta com Deus. E é nela que derramamos todas ali na oração as nossas fraquezas, junto com lágrimas, com os nossos sentimentos que não expressamos a pessoas, mas confessamos a Deus. E nós pedimos ali naquele momento sabedoria para saber agir nesses momentos em que nós estamos nos sentindo enfraquecidos. E pela nossa comunhão, estar em comunidade com outras pessoas que professam a mesma fé, trocando ideias, pedindo aconselhamentos, sabe? Esta comunidade nos fortalece e nos encoraja. Juntos compartilhamos fardos, oramos uns pelos outros e somos mutuamente edificados por Cristo. Hebreus 10, 24 e 25 diz isso. E principalmente quando nós louvamos. A adoração, voltar os nossos olhos para a grandeza de Deus, olhar o infinito, a natureza, e nós adorarmos a Deus, cantarmos hinos ao seu louvor, engrandecendo o seu nome. Não hinos comerciais que nós temos vistos hoje em dia sem nenhuma unção, mas hinos profundos de adoração a Deus que expressam do nosso íntimo o quanto nós amamos o nosso Criador e automaticamente nos humilhando, mostrando a Ele a nossa dependência de Deus. E essa dependência ela pode ser para quem não tem estudo, para quem tem estudo, para quem tem mestrado, doutorado, não importa. Se somos humanos, nós somos fracos como homens e totalmente dependendo da força daquele que nos criou. Oramos neste momento. Senhor meu Deus, que nesta linda reflexão nós podemos ter a sensibilidade e o conhecimento de saber que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor olha principalmente nesses momentos que nós estamos fracos, para nos proteger, Pai, dos dardos inflamados do maligno, para nos proteger das ciladas diabólicas e para nos sustentar como o Senhor fez, ó Deus, ali com Elias no deserto, como o Senhor fez com o teu povo no deserto, lhes dando, ó Deus, o maná diário. O Senhor cuida de nós diariamente e através da tua palavra nós aprendemos isso. O Senhor cuida, Pai, quando o Senhor nos responde, quando o Senhor silencia, mas está presente. O Senhor cuida de nós de tantas maneiras que nós não saberíamos expressar o quanto, mas, Pai, é bom que nós tenhamos a confiança através do que da nossa fé, que muitos, Senhor, céticos não têm e que estão entregues aos seus prazeres, e a Bíblia diz isso, que aquele que planta na carne colhe vaidade, mas aquele que planta na fé colhe frutos inesperados do teu amor, da tua bondade e da tua grandeza. Pai, que a tua graça nesta manhã alcance cada irmão e irmã que me acompanha, porque certamente, Pai, se estão me ouvindo, se estão, Senhor, interagindo com esta palavra, guardando no seu coração, é porque estão procurando, Pai, te conhecer a cada dia e se fortalecer com a tua presença. Honre a nossa fé e nos responda hoje e para todo sempre te agradecemos. Amém e graças a Deus. Mais uma vez chegamos ao fim de mais um programa Começando o Seu Dia com Deus, que tenha servido para você nesta manhã como alimento para a sua alma, para saber que